isso hoje, viu, irmão Roberto? Ao discipulado, né, de vocês, e também para a igreja uma palavra que talvez os irmãos precisem de ouvir. Porque na verdade a palavra de Deus, independentemente se ela é elaborada para novo convertido ou não, ela é sempre muito bem-vinda, né? E vocês vão ver por quê. Então nessa lição nós abordamos o plano de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, unigênito, vocês sabem o que quer dizer essa palavra? E o que mais? Exatamente. É único e primeiro, né? Primogênito. Unigênito. Você é único. Único. Para, irmãos, essa palavra aqui, eu não vou nem explanar ela agora, porque senão a gente vai começar a chorar. Antes da gente começar. Porque você imagina assim, olha, eu me caso. E o maior sonho meu e da Josiane é ter um filho. Correto? E a gente planeja ter esse filho. Aí o filho nasce, olha lá, ó, bonitão. E de repente, o filho é acometido de uma enfermidade e vem a óbito. Como que é isso? Imagine assim. Foi uma situação que aconteceu, o meu coração vai ficar dilacerado, arrebentado. Eu vou chorar muito porque foi uma enfermidade que veio. Lembra daquela mulher? Da Sunamita? Ela não pediu filho nenhum. Aí um dia lá, o homem de Deus passa e pergunta, falando, o que eu tenho que fazer para essa mulher aí para recompensar, por ela ter feito o quarto, ter colocado lá um candeeiro. Os irmãos sabem a história. Aí Geazi, com a boca aberta, o que ele faz? Dinheiro ela tem. Bem sucedida. Agora, ela não tem filho, hein? E é estéril. Eliseu fala assim, manda chamar essa Sunamita aqui. E o marido também já, igual eu e o senhor, irmão Roberto. Mas só que a gente está ativo. E aí, lá vem a Sunamita, e ele fala assim, ó, a um determinado tempo da vida, que é de 9 meses, você vai abraçar um filho, você vai gerar um filho. E a mulher ficou toda feliz, e aí, naquele determinado tempo, ela realmente gerou um filho. E do nada, o filho entra em óbito. Irmãos, eu admiro a inteligência dessa mulher e a sabedoria dela e a confiança que ela tinha em Deus. Correto? Ela não fez alarme, não abriu a boca no máximo, não é isso? Que hoje, né? As pessoas dizem, não aceito, Deus não aceita, meu filho não aceita. Ah, não. E o marido falou assim, está tudo bem com você? Ela disse, está tudo bem. Vai bem com a criança? A criança estava morta. Não, vai bem. Não se preocupe, marido. Está tudo bem. Só me aguarda a jumenta aí que eu vou até o homem de Deus. Tá bom. Ela só foi derramar o seu coração quando ela viu o homem de Deus. Chegou Geazi, né? O homem de Deus falou assim, vai lá, Geazi, fala com a mulher porque tem alguma coisa errada. Ele foi encontrar, ela não quis saber, eu não quero falar contigo. Eu quero falar com aquele que profetizou um filho na minha vida. E chegou lá, eu não pedi para você nem um filho. Então faça o favor de me trazer ele de volta. Porque é filho. E a gente ama os filhos. A gente não quer que nada aconteça com os filhos. Eu estou contando isso para os irmãos entender o amor de Deus. Imagina assim, olha, Deus sempre existiu. Deus não foi criado, porque se ele fosse criado, ele não era Deus, não tinha como ser Deus.
Ele sempre existiu, e seu filho também. Agora você imagina que ele tem um único filho, que está ao lado dele o tempo todo, que inclusive na criação do mundo ele estava lá junto. Os dois disseram: façamos. E aí Deus, na sua inteligência, ele disse assim: olha, a gente vai fazer o homem. A gente tem aqui no céu seres angelicais que nos adoram 24 horas. Então nós vamos fazer uma criatura diferente, e nós vamos colocar na terra para que adore a gente lá na terra. Só que quando Deus ele fez esse plano, o homem com natureza humana, ele extrapolou os propósitos de Deus. E aí, irmãos, a terra toda se corrompeu. Aí Deus teve que traçar um plano de salvação. Vamos ao texto. Nessa introdução, diz assim: olha, todo ser humano procura sentido para a sua existência. Alguns buscam felicidade no dinheiro, outros no prazer, no sucesso ou na religião. Entretanto, somente Jesus Cristo pode preencher esse vazio do coração humano. A Bíblia revela que Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. Porém, o pecado rompeu, houve uma ruptura, rompeu essa comunhão. Eu sei muito bem o que é isso. Porque quando eu estava lá, irmãos, lá fora, eu fazia muitas coisas que o estreitamento meu com Deus não existia. Para você ter uma ideia, o plano de salvação de Deus para o ser humano foi totalmente elaborado, pensado. Porque se não fosse esse plano de salvação, sabe o que ia acontecer? Deus, ele, na primeira criação, ele falou assim: olha, eu me arrependo de ter feito homem, vamos destruir tudo? O que ele fez? Destruir. Vamos deixar um remanescente aí, vamos criar uma nova geração. E Deus olhou para a terra, foi até pregado aqui para a da Adélia, sobre Noé, esses dias atrás aí, não é isso? Aí Deus, olha só, irmãos, e ela frisou uma coisa muito interessante, olha só, Deus olhou na terra e não viu ninguém, além de Noé, como ela disse, tinha o primo, tinha os pais de Noé, Deus não viu ninguém, somente Noé. Os filhos de Noé e a mulher de Noé foi por misericórdia que Deus colocou lá dentro da arca, porque precisava fazer um par para proliferar de novo. Olha só como é que o plano de Deus é divino e é maravilhoso, irmãos. Então agora ele traça esse plano e fala assim: olha, então agora vai crescer, vai multiplicar e vai ter uma nova mentalidade. Porque o primeiro não deu certo, houve homicídio, irmão matando irmão, e foi uma coisa de louco. Mas agora Deus falou assim: não, agora vai dar certo. Não deu. Aí, depois que abaixou o dilúvio e todo mundo saiu da arca, inclusive os animais, e aí começou a crescer de novo, daqui a pouco a terra estava cheia de novo. E as pessoas começaram a extrapolar, esqueceram de Deus, outros nem conheciam Deus. Não é isso? E aí, Deus falou assim: olha, eu vou ter que destruir de novo. Aí houve um diálogo entre Deus e seu filho, até um jeito, porque se a gente for ficar destruindo, né? O plano de salvação que aquele irmão trouxe lá na sede da Adissa, Deus resolveu revogar essa sentença de morte e dar mais uma chance.
Imagine que isso, meu, foi há 2000 anos atrás, esse plano de salvação do Senhor. O ser humano começou a errar, e foi errando, e Deus tolerando, mas o plano de salvação já estava traçado. Em um determinado tempo, Deus usou um profeta que dizia assim: olha, ele foi pisado, ele foi esmagado, foi ferido, como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Imagine, irmãos, o que Deus já tinha imaginado que ia acontecer com o seu filho. Esse plano de salvação foi o melhor que ele elaborou, porém o pior nos sentimentos de pai para filho e de filho para pai. Mas aí, quando você olha para Jesus, se vê ele como Deus, aceitando um plano desse por uma pessoa que não ia dar valor, irmão Roberto, não ia dar valor. Porque quando Jesus nasceu, ele nasceu na onde? Num palácio? Olha só como é que o plano de salvação de Deus é interessante, porque não deixou que o seu filho viesse num palácio para que as pessoas ricas falassem assim: não, ele é para os ricos. Mas fez ele nascer numa manjedoura, lá num curral onde tinha gados, ovelhas, e ele nasceu ali sem nenhuma higiene sequer, peladinho no meio do capim. Imagine, lá no meio do capim, e os animais reverenciando, irmãos, a majestade do Senhor Jesus. Porém, aí começou a sua trajetória de dor e perseguição e sofrimento, porque quando Pilatos ficou sabendo que tinha nascido o rei, ele propôs em matar. E nós ouvimos a história dele, por que ele matou a mulher, ele matou os filhos, entendeu? Para ele chegar a mandar matar todas as crianças, ele já tinha matado a família inteira. E aí, nesse plano de salvação, era assim: olha, vai viver Jesus fugindo até ele completar a idade. E quando ele completar a idade, ele vai ser caçado como um animal. Ele vai ser injuriado, ele vai ser castigado, mas ele vai vencer e vai dar o direito de salvação para você. Então esse plano de salvação foi baseado, irmãos, sabe em quê? Vocês fazem ideia? No que foi baseado o plano de salvação? É aí que entra a história. Por que a gente precisa passar por um discipulado? Se houve um plano de salvação, teve que ser baseado em alguma coisa. O senhor faz ideia no que foi baseado esse plano de salvação? Para que mandasse o Filho único. Sabe o que Deus podia fazer? Assim, ó, vou mandar o querubim, o mais poderoso que do céu. Não podia, irmã? Podia. Não podia, irmã Valéria? Podia. Mas não, tinha que ser o Filho. Porque tinha que ter uma base. E esta base foi o amor de Deus. Aleluia. Esse amor, irmãos, é que fez com que esse plano desse certo. Porque se não fosse o amor, o plano jamais ia dar certo. Eu ia perecer, você ia perecer. Se esse amor não fosse tão grande, mas tão grande, que levasse Jesus naquela cruz a ser pregado, ser humilhado, maltratado, se não fosse o amor de Deus. Então, todo esse plano de salvação, ele foi embasado no amor de Deus. A Bíblia revela que Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. Isso. E o que aconteceu? As pessoas aos poucos foram se desmembrando. O homem ficou tão
tão fora da realidade, irmãos, que gerou uma curiosidade muito grande de saber como é que eram feitas as coisas no céu, mas eles não queriam saber quem que era Deus. Mas o amor de Deus ainda prevalecia. Teve uma época que eles começaram a construir uma torre de pedras, e falou assim: nós vamos levar essa torre lá dentro do céu, para ver como é que é lá. Você já pensou, né? Como é que é o ser humano? A gente vai construir uma torre, vamos entrar dentro do céu, e a gente vai, né, ver Deus assim, a gente vê como é que é as coisas lá dentro. E Deus falou assim: vamos ver o que vai acontecer com esses abençoados aí, né? Eu ia falar infeliz, mas não é infeliz não, né? Atribulados. E eles começaram a construir, acho que levantaram, sei lá, 50, 60 metros de altura. Deus falou assim: eu vou fazer alguma coisa, porque senão eles vão cometer loucura, eles vão se matar. O que Deus fez? Confundiu as línguas, né? Um começou a falar japonês, outro começou a falar italiano, outro em grego, e assim foi, né? Acho que teve até um português lá no meio, né? Com certeza. E aí, as pessoas não conseguiam entender mais, porque um pedia pedra, outro levava areia. Aí eles começaram a achar quem falava a mesma língua, e foi se dividindo, porque senão eles continuariam com a intenção. Mas o amor de Deus prevaleceu. Aleluia. Agora, vocês imaginam assim, olha, alguém chegou para Deus e falou assim: Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Se tiver lá 50, o Senhor destruiria por amor de 50? Olha como é que é o amor de Deus, irmão Roberto. Por que Deus se olhou para você e te amou de uma certa forma, para que você só entendesse qual que era o plano dele de salvação na sua vida, na vida da senhora, irmã Valéria, na minha vida. Olha só. E aí, não destruiu não, por 50 não. Aí Abraão foi lá, caçando 50 em Sodoma e Gomorra. Ele rodou, não achou e voltou lá falar com Deus. Senhor, acho que 50 é muita gente. Será que se tivesse 20 lá, o Senhor destruía por amor de 20? Não, por amor de 20 não. Lá foi Abraão de novo. Voltou tudo sem graça de novo. Falou: Senhor, e 10? Será que por amor de 10? Deus falou assim: também por amor de 10 não. Até que Abraão falou assim: Deus, acho que o Senhor vai ter que destruir Sodoma e Gomorra, mas lá tem o meu sobrinho, né? O Senhor destruiria por amor a ele? Não, por amor a ele. Eu só peço que você tira ele de lá, que eu vou mandar fogo e enxofre, eu vou destruir tudo. Não tem ninguém que presta, só tem Ló. Só tinha Ló. Aí o anjo vai lá, irmãos, e entrega um recado assim: olha como é que o nosso amor é totalmente descabido do amor de Deus, porque nós olhamos as matérias, nós nos firmamos no que é matéria. Deus, ele quer que nós olhemos para o que é celeste. Tanto é que ele disse: não ajuntei esse tesouro na terra. Mas o que nós fazemos? Vou trabalhar o tempo que eu puder. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que em vão é trabalhar de madrugada, passar a noite acordado trabalhando. Já pensou? E aí Abraão se contenta, né, porque Ló vai ser salvo. E aí, Ló, você e sua família dá um jeito aí. Um anjo vai lá na cidade, né, prepara a família para tirar e fala assim: olha, vocês vão sair, só não olha para trás, que vai dar tudo certo, ok? A mulher de Ló saiu, o coração dela permaneceu dentro daquela cidade. E toda hora que ela caminhava, ela pensava, e creio que ela falava assim: mulher, não olha. Vou dar a última olhada, só para me, né, despedir. E quando ela olhou, o que aconteceu, irmãos? Até hoje ela está lá numa estátua de sal. Porque nós apegamos com as coisas materiais. Mas o que Deus queria, na verdade, é que nós amássemos Ele da mesma forma com que Ele nos amou. Não é isso que Ele diz?
para nós amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou, para nós procurarmos fazer as coisas de tal maneira que alcançássemos esse amor infindo dele. Então, a salvação começa no coração de Deus. Antes mesmo do homem pensar em Deus, Deus já amava. E a maior prova desse amor foi essa, de Jesus. Aí, irmão, você imagina assim, olha. Jesus, um homem, 33 anos, é o que a Bíblia diz quando Jesus, ele desaparece porque foi perseguido, não é isso? Ele aparece na Bíblia com 33 anos. Antes, porém, de Jesus aparecer, Deus preparou no ventre de Isabel, quem? Olha que amor é esse, que amor que Deus, assim, olha, Jesus não podia aparecer assim do nada, tinha que preparar, alguém tinha que preparar o caminho para as pessoas entenderem quem que era Jesus, e por que ele estava fazendo aquilo, porque o seu amor era muito, mas muito gigante, era muito maior do que qualquer pessoa pudesse imaginar, mas que as pessoas pudessem olhar para Jesus e ver esse amor, elas precisavam ser preparadas. Então, Isabel gerou João Batista. É engraçado que quando nasceu João Batista, foi na mesma época de Jesus, também teve que fugir, e João Batista foi criado no deserto, do nada, diga do nada, do nada, diz a Bíblia que aparece lá no meio do deserto um homem. Eu fico imaginando, toda vez que eu leio o texto, eu fico imaginando aquele homem rústico, barba, totalmente desproporcional das outras pessoas, pele de camelo era o seu vestido, camarada que não tinha luxo na comida, que aliás ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Chegou de uma certa forma, mas ele não poderia chegar, sabe, tratando as pessoas com moleza. Ele chegou de uma forma rústica, e a primeira palavra que ele esboçou foi: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu digo que o machado está posto à raiz da árvore. Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento, porque esse fruto que vocês produzem é podre e não presta, e Deus abomina, e Deus vai matar vocês se vocês não aceitarem o amor dele. Lembra daquela palavra que eu falei aqui semana passada, da festa das bodas? O amor de Deus é assim, ele está sempre convidando, mas se você rejeita, ele tira você fora do cardápio do seu amor, porque tudo que ele quer oferecer para você é amor. O prato principal é o amor. E o que nós falamos? Não, hoje não. Quer aceitar? Não, aceitar Jesus não, entendeu? A gente ainda, estou tomando umas peritas aí, entendeu? Ferrariado, gosto de um ralabucho, sabe como é que é, né? Gosto de umas coisinhas meio, né? Pega aqui, um pega ali, e aí, quando tiver mais velho, eu vou. Mas o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que esse plano de salvação foi tão perfeito que não deu para o inimigo sobressair. E aí, João chegou daquele jeito. Logo veio quem? Jesus. E falou para João Batista: você vai me batizar. João falou assim: mas de maneira nenhuma, eu sou quem precisa ser batizado. E o Senhor falou assim: olha, eu quero que você me batiza para as pessoas verem como deve ser, porque para ganhar o céu e receber do meu amor, tem que morrer para nascer de novo. Porque sem esse renascimento é impossível ver o reino dos céus. É o que diz a Sagrada Escritura. João 3,16, que nós acabamos de ler. Pode colocar de novo, Gabriel. Porque Deus amou. Olha, irmãos, essa frase aqui,
Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal é esse? Missionária Adélia, a senhora, com todo o amor que a senhora tem pela obra de Deus, a senhora teria coragem de dar um de suas filhas para um sacrifício assim? Eu também não tenho. Aí, dentro desse plano, vamos conjecturar? Vamos conjecturar? Então vamos lá. Deus, o que você sugere, filho? Porque eu vou matar. Não dá, olha só. Já pensou, irmão Roberto? Deus dialogando com Jesus. E Jesus, senhora, pai, seguindo a linha de raciocínio do senhor, é assim, teria realmente que matar, mas quantas vezes o senhor resolveu dar oportunidade para esses seres humanos? O senhor lembra de Adão e Eva? O senhor não deu a segunda chance para eles? O senhor deu a segunda chance para Caim? O senhor deu a segunda chance para Moisés? Moisés matou. O senhor deu a segunda chance para um monte de gente. Para quem? Abraão. Exatamente. E agora? Não tem como dar uma segunda chance? O que você sugere, meu filho? Eu creio que antes de Jesus dar a resposta, eu creio que ele ficou no silêncio, no público, sabe? Mas Deus já sabia o que ele estava pensando. Ele olhou para Deus e falou assim: pai, tem um jeito. Por exemplo, e se eu fosse lá, nascesse de uma mulher, me tornasse um ser humano, e aí eu morresse, para nós dar uma segunda chance, mas assim em massa, não para a gente salvar só 2 ou 3, como a gente fez com Noé, com Ló, mas a gente salvar geral. O que o senhor acha? Deus falou: perfeito, mas você suportaria? Eu creio que Jesus falou assim: vale a pena tentar, pai. Aleluia, Jesus. Só que enquanto isso, eu vou me preparando, e o senhor vai preparando também quem vai anunciar a minha chegada. Aí surgiu lá um tal de Isaías, não é isso? Eita Deus! E começou a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, conforme foi aproximando o momento da chegada de Jesus, eu creio que o coração de Jesus foi se apertando. E o momento mais crucial, irmã Valéria, sabe qual foi, eu acho? No meu pensamento, que nunca ninguém pensou nisso, foi a despedida de Jesus de Deus lá do céu. Já pensaram nisso? Como que foi a despedida? Sabendo que ele ia sair de lá e ele não ia voltar tão cedo. Todas as regalias, a adoração, o louvor era tributada a ele. Aleluia. E ele chegava e falou: pai, chegou a hora, eu tenho que ir. Eu queria que Deus olhasse para Jesus e falasse: filho, isso aqui é mesmo? Imagina assim, irmão, Deus
Dá a mão aqui. Que era assim, eu tenho que ir, Deus falou assim, filho, você tem que ir mesmo, de cabeça baixa. Mas imagina assim, segurando, filho, você vai sofrer tanto. E ele dizia, adeus, pai, daqui a pouco a gente se vê de volta, não sei como, mas não se vê. Verdade. Glória a Deus. Plano de salvação. E Jesus se despede e agora entra no ventre de uma mulher, se materializa o ser humano. Imagina um Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, Ele quis mostrar, irmãos, que Ele não ama só uma pessoa, como foi no caso de Ló, como foi no caso de Noé, que Ele ama todos, independente do pecado. Irmão, eu era cheio, eu tão carregado de pecado, e Deus me amou. Aleluia. Ele só não ama o pecado que está em mim, nem a maneira com que eu vou me comportar de pecado, mas se eu me redimir e mostrar que o amor dele valeu a pena, e eu procurar amá-lo como ele me ama, então não vai precisar pastor nenhum chegar em mim e falar assim, olha, você não pode andar desse jeito, você não pode fazer isso, porque o amor de Deus que está em mim acusa-me que aquilo é errado e eu agora vou fazer a coisa certa. Vai me acusar quando eu quero levar um copo de bebida na boca para beber. O amor de Deus faz isso. Você vai olhar para a bebida, olha aquele cheiro e fala assim, maldita cachaça, eu amo Jesus, não te quero mais. Glória a Deus. Aquelas pessoas que gostavam de uma macumbazinha aliada no meio da onda, né? Coitado do frango, não é isso? Coitado do cabrito. A hora que pensou em ir lá, vamos fazer uma macumba pro Daniel. Meu Deus. Aí chega o Espírito Santo de Deus e fala assim, o meu amor por você foi tão grande que eu pensei em transformar você. Não faz isso. Aí ele só olha e fala assim, eu vou fazer essa macumba. Quando nós pensamos, sabe o que eu fico pensando, irmãos? O povo era tão obstinado, Moisés subiu lá no cume do monte, falou, gente, vocês ficam aqui, eu vou falar com Deus, vou ver o que Deus tem para falar com a gente, né? O que Ele vai mostrar. E Moisés ficou lá, quantos dias? 40, jejuando, orando, e Deus falando com Moisés, escreve na tábua aí, Moisés, as minhas leis, porque você vai mostrar para esse povo. Chegou uma certa hora que Deus falou assim, Moisés, vamos parar por aqui, desce lá, porque está havendo uma desordem lá embaixo. Quando chegou lá, Moisés chegou, diz a Bíblia que o rosto de Moisés brilhava de tanta santidade. O que o povo estava fazendo? Imagem de escultura para adorar. Fez o bezerro de ouro, esse aqui agora é nosso Deus. E Deus disse que a sua glória Ele não dá a outro, Ele não aceita que o outro seja adorado a não ser Ele. É Ele e somente Ele. E lá estava o povo adorando o bezerro, né, e fazendo aquela festa. Moisés pegou a tábua e tábua de pedra, quebrou. Até esqueceu que lá na tábua estava escrito pelo dedo de Deus. Não era uma escrita qualquer, era Deus que escreveu ali. O amor de Moisés era tão grande pela obra de Deus que a ira dele se acendeu e ele quebrou a pedra de ver os seus irmãos, as pessoas que ele estava ensinando, adorando outros deuses. E ele ficou irritado. E Deus matou muita gente naquele dia. O pecado. Muitas pessoas acreditam que pecado é apenas matar ou roubar. Mas a Bíblia ensina que o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é viver independente da vontade de Deus. Por exemplo,
que Deus quer que eu faça? Que eu adore Ele, que eu venha buscar a Ele, que eu cante louvores a Ele, que eu ore, que eu faça o bem. Hoje, irmãos, eu peguei a moto, fui lá no Rio do Franco, eu saí lá do serviço, né? Hoje eu dormi 1 hora só. Estou acordado até agora, dormi 1 hora. Aí peguei a moto, fui lá no Rio do Franco para executar manutenção em 4 anos lá, que tem um contrato com eles. Aí quando cheguei ali em frente à Benefício Português, tinha um moleque vendendo paçoca. Sabe aquelas paçoquinhas? Um pacotinho assim. Aí ele chegou em mim e falou assim: ô moço, desculpa te chamar a tua atenção e tal. Começou a falar, eu falei: filho, acelera porque o sinal vai abrir, tá? Então, não é que eu queria ver se eu queria comprar uma paçoquinha para me ajudar, que eu estou precisando. Eu falei: rapaz, eu não estou com dinheiro aqui. Ele falou assim: então, já que o senhor não tem dinheiro, aproveitando a oportunidade, o senhor vai levar esse pacote aqui e depois o senhor faz um pix no pagamento no mês que vem, pode ser? Ah, irmão, aqui no meu coração arrebentou. Eu falei assim: filho, não faz isso porque as pessoas não vão te pagar. Eu falei: se eu vou fazer um pix para você, não vou levar a sua paçoca, eu vou te ajudar. A hora que eu chegar, eu vou fazer um pix para você. Mas, por favor, não faça isso, porque as pessoas não entendem que você está trabalhando porque você precisa. Esse é o amor que Deus colocou dentro do meu coração. E catei a moto, falei: não faz mais isso. Ele falou assim: sim senhor. Catei a moto e cheguei no Rio do Franco, fiz o pix para ele e falei assim: olha, eu sou o rapaz da moto, da bizinha vermelha, que falou para você não fazer fiado para ninguém, porque as pessoas não entendem que você está trabalhando porque você precisa, elas não vão te pagar. Por favor, não venda fiado. Estou te fazendo esse pix para você, mandei o comprovante. Ele falou assim: moço, muito obrigado pela sua gentileza, pela bondade do seu coração, muito obrigado pelo conselho, e eu não vou fazer mais isso, e agradeço pela oferta que o Senhor me deu. Bondade, não é isso? Então Deus olhou assim e viu que do emprestável poderia ser prestável, poderia tirar coisa boa. Mas se eu for independente da vontade de Deus, Deus não vai ter negócio comigo, e o amor dele não vai ser favorável à minha pessoa. Porque se eu for querer fazer só as coisas que eu quero fazer, se eu sair por aí, irmãos, eu sei os dias de culto, mas eu nunca venho. Eu priorizo outras coisas, mas adoração a Deus. Esses dias atrás, um camarada, eu até que eu comentei com os irmãos aqui, conversando lá, falei: rapaz, vai um dia na nossa igreja lá adorar a Deus. Eu falei assim: rapaz, eu vou te falar uma coisa para você, eu adorar a Deus, eu adoro na minha casa, eu não preciso de igreja para adorar a Deus. Eu falei: é mesmo? Ele disse: sim. Precisava de um pouco de água aqui. Ele falou assim: eu não preciso de igreja para me adorar a Deus, eu adoro a Deus na minha casa, porque o que tem de pastor errado, não sei o que, você fala um monte de coisa. Eu falei: é mesmo? Adorar a Deus em casa? Eu falei: é mesmo? Não precisa de igreja não? Não, preciso não. Eu falei: engraçado, rapaz. Eu falei: se você não consegue, eu falei assim: olha só, na casa de Deus é o único lugar, na igreja é o único lugar que você tem a oportunidade, não estou falando que você vai fazer isso, é o único lugar que você tem a oportunidade de dar 100% da tua adoração para Deus, mas a gente não dá. A gente dá? Era para mim chegar aqui e dar 100%, mas é o único lugar onde eu tenho essa chance de chegar aqui e Deus falar assim: eu estou te vendo, você veio, porque aqui é um lugar, chamado-se casa de adoração, casa de oração. É aqui que eu chego, que eu dobro o meu joelho, e se um dia não foi bom para mim, eu vou dobrar o joelho e falar assim: Deus, é o único lugar, porque em casa não dá, tem WhatsApp, tem Facebook, tem o vizinho, tem filho, tem mulher, tem parentes o tempo todo, mas aqui não, aqui tem Deus, aqui tem Deus, aqui tem Deus que vai te ouvir, Ele está 24 horas, esse lugar, Ele vai te ouvir, e quando você dobra o joelho, aí onde você está, e você fala assim: Deus, hoje o meu dia foi péssimo. Deus vai falar assim: eu sei, meu filho. Hoje eu chorei. Deus vai falar assim: sim, eu enxuguei as suas lágrimas. Aleluia, glória a Deus.
Hoje eu senti uma dor. Deus fala assim, sim, eu fui o teu remédio. Glória a Deus. É por isso que você está aqui. Aleluia. Hoje eu fui mal compreendido, mas eu te compreendo, filho. Aleluia. Hoje eu pensei estar sozinho, mas você não estava, eu estava ao seu lado. Glória a Deus. Esse é o lugar. Glória a Deus. Mas até aqui o inimigo ele está tentando tirar essa comunicação, porque quando você chega, começa a disparar o teu telefone a tocar, a mensagem. Um que quer falar uma coisa, outro que quer falar outra. Então, isso é uma desigualdade de amor. E a gente pensa que pecado é só quando a gente mata, quando a gente rouba, não é isso? Mas o pecado é tudo aquilo que faz ao contrário à vontade de Deus. Irmãos, ontem, hoje, de manhã cedo, antes de ontem, eu estava ansioso, eu não via a hora de estar aqui no culto, de estar junto com vocês, de estar olhando para vocês, Glória a Deus. de estar, sabe, glorificando a Deus, porque quão ingrato é o nosso coração, irmãos. Nós trabalhamos, temos o nosso sustento, e quanto mais nós trabalhamos, mais fala assim, poxa vida, esse trabalho meu, esse salário que não dá para mim fazer nada. Quanta ingratidão tem no coração do homem. A gente está na nossa casa e fala assim, mas essa casa, eu não sei, se eu pudesse quebrar o piso e enfiar lá para o fundo, fazer um subsolo, fazer um bunker, eu quero subir 3 andares para cima, se é o meu carro, esse carro, eu não estou enjoado dele, eu não quero mais esse carro. Se é a mulher, fala assim, se a mulher não sei, a qualquer hora eu mando ela embora. E se a mulher fala assim, não sei onde é que eu estou, que eu não dou uma panelada na cabeça desse homem e faço ele desaparecer da minha vida. A gente é muito ingrato com as coisas que Deus dá pra gente. O animal, o cachorro tem mais amor do que o próprio ser humano. Nós não compreendemos o propósito de Deus. Aí quando você, sabe, chega no trabalho, você tem lá em casa alimento, tem a sua geladeira gelando normalmente, tem a sua cama, o sofá, tem um chuveiro gostoso, e Deus fala assim, olha, eu te dei tudo que você precisava, e agora? O que você vai me dar? Aí você fala, eu não tenho nada para te dar, Senhor. Tudo que eu tenho é canseira. O senhor quer canseira? Não é isso que a gente fala para os outros? Quer um pouco de cansaço? Você fala, Deus me livre. Nós não temos nada para ofertar para o Senhor, mas o plano de salvação de Deus me alcançou, porque a morte de cruz me livrou da morte. Aleluia. E esse pecado começou lá com Adão e Eva, né? Culpa. Olha só, irmãos. A morte de Jesus, o plano de salvação de Jesus. E foi tão grande porque o pecado que estava em nós fazia a divisão, fazia a separação de Deus, e isso gerava o quê? Culpa. Não é isso? E quando nós nos sentimos culpados, o que a gente faz? A gente se esconde de Deus, sim ou não? Então você está culpado, você tem vontade de orar? Você tem vontade de louvar? Você está com aquela culpa, você vai... Adão e Eva, quando eles se sentiram culpados, o que eles fizeram? E Deus falou assim, Adão, cadê você? Estou aqui, Senhor. Aonde? Estou escondido porque eu estou nu. Mas quem te mostrou que você está nu, filho? Culpa. Medo. Ficaram com medo. Gera medo. Sofrimento. O pecado gera todas essas coisas. Sofrimento porque você começa a sofrer por tabela. Com doenças. Problemas de família. Incompreensão. Intrigas, brigas, confusão, morte espiritual. Coisa terrível é a morte espiritual. E condenação eterna, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte.
A gente não se dá conta nisso, irmão Roberto. A gente não se dá conta nisso. Por isso, nós estamos mostrando o plano de salvação. O quanto é importante você estar incluído no plano de salvação de Deus e você aceitar esse plano de salvação. Porque o plano de salvação é assim, é como um plano de contingência. Quando acontece um deslizamento, chove muito ali, aí vai lá a Defesa Civil e traça um plano de contingência, não é isso? Para que as pessoas não venham correr perigo. Mas as pessoas têm que seguir o plano. Se não seguir o plano, elas vão ser esmagadas. Então, para você não cair, não ter esse salário do pecado, que é a morte na sua vida, você tem que seguir os planos de salvação. O pecado sempre produz morte, nunca vida. Sempre produz morte. Vamos ver aqui o tipo de morte. Morte espiritual, todo mundo sabe, é a primeira que vai para o beleléu, sim ou não? Morte espiritual. Morte moral. Já viu um camarada por aí, irmão Roberto, que ele não tem moral nenhuma? Lá eu já falei para os irmãos, não vai lembrar disso, mas o irmão Roberto não sabe. Eu passei em uma igreja grande, lá em Cajuru. Quando eu cheguei lá, a igreja devia muito. E o que era o vice meu, me tratava com muito carinho, meu amado, meu querido. Quando eu fui lá na loja de móveis, na loja de material de construção, para saber o que a igreja devia para me acertar, eu falei assim, eu queria saber o que era a igreja Assembleia de Deus deve, qual delas? Eu falei, aquela do Dr. Mata e tal. Mas qual assim? Lá da Cruz Alta. Então tem um camarada que mente mais do que o capeta? Eu falei, não. Não é dessa igreja não. Não, mas se for da Dr. Mata, eu tenho um camarada que mente mais do que o cão. Eu falei, você pode me falar que é o nome desse abençoado aí? Porque eu estou chegando agora, eu não sei, entendeu? Se o camarada mente mais do que o capeta, está de parabéns. Porque o capeta é o pai da mentira, se ele mente mais, né? Aí ele falou o nome da pessoa, era o meu vice. Aí eu já comecei a ficar de olho nele. Eu falei, porque se o incrédulo está falando, então produz a morte moral. Isso não tinha moral na cidade. E com esse título, morte eterna. Essa aqui, irmãos, aí é... Nenhuma boa obra consegue apagar o pecado. Nenhuma religião salva. Somente Cristo. Aleluia. Jesus é a única solução. Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Na cruz Jesus levou, olha só, o que Jesus levou na cruz? Nossos pecados, nossa culpa, nossa condenação, nossa vergonha. Vocês estão lendo aí, né? É isso aí. Isaías 53 mostra muito bem isso aí, né? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aquele que não conheceu o pecado, diz 1 Coríntios, né? Mas se fez pecado por nós. A ressurreição de Jesus, o que ela apresenta para nós? A ressurreição, Jesus não permaneceu morto. Ao terceiro dia ressuscitou. A ressurreição prova que Jesus é o Filho de Deus, que venceu Satanás, que venceu o pecado, que venceu a morte. Sem a ressurreição não existiria evangelho. Como receber a salvação? A Bíblia apresenta 4 passos fundamentais. Sabe quais são os 4 passos? Não. Fundamental para receber a salvação? Vocês sabem, irmãos? Sem lei. Vocês não são proibidos de falar. Qual que é os 4 passos? Primeiro. Reconhecer o pecado. Você já está com a lista aí. Não pode para ler, não. Mas você já tinha lido. Reconhecer, irmãos. A primeira coisa é reconhecer que é pecador. Romanos 3:23. Segunda, arrepender, porque se você não se arrepende, a gente fala assim, não, entendeu? Não tem esse negócio comigo não, eu sou assim mesmo. Eu já vi pessoa falar assim, meu amigo, eu vou te falar a verdade. Aonde eu nasci, meu pai dormia com peixeiro debaixo do travesseiro, no 38, pendurado na gibeira, entendeu? Um facão na cueca. Faca madeira. Era assim. E eu sou igual ao meu pai. Eu não mudo. Não.
Se não houver arrependimento das coisas que nós fazemos, que não dá para ter orgulho dessas coisas. Verdade, Jesus. Arrepender-se. Arrependimento significa mudança de mente, mudança de direção e de atitude. Glória a Deus. Eu tenho que mudar completamente. Terceiro, eu tenho que crer em Jesus. Segundo passo. Se eu não crer nele, irmãos, entendeu? Não adianta. Você fala, quem que é Jesus mesmo? Eu tenho que crer em Jesus. Já estou terminando, tá? Louvado seja Deus. Crer e confiar completamente em Cristo. E quarto, confessar, essa aqui é a mais linda, né? Confessar Jesus como Senhor. A salvação produz vida e transforma. E o que acontece quando aceitamos Jesus? Na conversão somos perdoados, recebemos paz, tornamos filhos de Deus, recebemos vida eterna e o Espírito Santo passa a habitar em nós. O nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluia. E a certeza da salvação? O cristão pode ter certeza da salvação. Essa certeza não depende dos sentimentos, depende da promessa e do plano de salvação de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é a primeira parte do nosso discipulado. Glória a O Deus. senhor vai revisar em casa, né? A gente vai estar marcando outro dia para que o senhor possa vir, pode ser individual ou possa ser no coletivo. E a gente vai continuar aqui nas quarta-feiras. Cada dia vai ser um de vocês que vai estar ministrando aqui para a igreja. Fora o que a gente vai estar discipulando. O Roberto ele não pode estar na quarta-feira aqui. Então a gente vai ver outro dia, nem que for por videochamada, ou a gente ir na casa dele, sei lá. Mas a gente vai continuar com o discipulado. São 12 lições, tá? Passa rapidinho. 12 semanas. Ou 12, se puder fazer 2 vezes na semana, vai mais rápido ainda, né? São 12 dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, queridos.